Olá, tudo na paz? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Livro Durante. Hoje, para darmos sequência a esse novo projeto que, como eu já falei, é de muita importância e de grande responsabilidade, de compartilhar aqui esse estudo de toda a vida de Jesus de Nazaré, do nascimento à ascensão, segundo a revelação do Livro Durante. Então, no vídeo anterior, foi compartilhado o documento 122, o nascimento e a infância de Jesus. Hoje daremos sequência no documento 123, que é a primeira infância de Jesus. Então continuaremos revelando os mistérios de Deus, do universo, da história mundial de Jesus e de nós mesmos. Então vamos dar sequência a essa jornada épica da história de Jesus de Nazaré. Essa nova série será baseada na fonte mais detalhada sobre a vida do Mestre. A estrutura da fonte vai ser o livro Durante, que é dividido em 4 partes, mas esta série será dedicada integralmente à parte 4, que é a vida e os ensinamentos de Jesus. Esta narrativa mais completa sobre a jornada de Jesus, desde o seu nascimento até a ascensão. Então, esse documento 123, ele é dividido em 7 sessões, tá, gente? Começa aqui pelo retorno a Nazaré e vai até a sessão 6, o seu 8º ano, 2 depois de Cristo. E a autoria e a credibilidade também é muito fundamental e importante frisar isso aqui, entender as origens desses documentos. Essa narrativa não é uma especulação, mas sim uma revelação auspiciada por uma comissão de 12 seres intermediários de Urântia, operando sob a supervisão de um diretor Melquisedeque. A base primária dessa história foi fornecida por um ser intermediário secundário que, de forma fascinante, esteve anteriormente ligado à custódia supra-humana do apóstolo André, garantindo uma perspectiva única e privilegiada. Então daremos sequência a essa jornada da história mais completa de Jesus. Para isso, mergulharemos hoje no documento 123, a primeira infância de Jesus. Vamos desvendar a humanidade real do Mestre, o retorno a Nazaré e o desenvolvimento progressivo de sua mente. Então, gratidão, gratidão pela respiração e de que na respiração sincera, não a nossa vontade, mas que a vontade de Deus seja cumprida. Amém. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar aqui pela sessão 0 e no final de cada sessão faremos um pequeno resumo para que cada um possa ter a sua melhor reflexão. Então, sessão 0, o retorno a Nazaré. Documento 123, seção 0.1. Devido às incertezas e ansiedades da estada em Belém, Maria não desmamou a criança até que a tivessem chegado com segurança em Alexandria, onde a família era capaz de estabelecer-se como uma vida normal. Viveram com parentes e José foi bastante capaz de sustentar a sua família, pois conseguiu trabalho logo depois de chegarem. Esteve empregado como carpinteiro por vários meses quando, então, foi promovido à posição de um feitor de um grupo grande de operários dos prédios públicos, então em processo de construção. Essa nova experiência deu-lhe a ideia de se transformar em um empreiteiro e construtor depois que voltassem para Nazaré. Durante todos esses primeiros anos da infância, em que Jesus era ainda uma criança indefesa, Maria manteve uma vigilância longa e constante para que nada acontecesse ao seu filho que pudesse ameaçar o seu bem-estar ou que de algum modo interferisse na sua futura missão na terra. Nenhuma mãe foi mais devotada a seu filho. Na casa onde Jesus estava, havia 2 outras crianças aproximadamente da mesma idade, e entre os vizinhos mais imediatos havia ainda 6 outras cujas idades eram suficientemente próximas da dele, os que o tornavam companheiros adequados nas brincadeiras. A princípio, Maria mantinha-se disposta a manter Jesus bem perto de si, temendo que algo pudesse acontecer a ele e lhe fosse permitido brincar no jardim com as outras crianças. Todavia, com a ajuda de seus parentes, José conseguiu convencê-la de que, caso isso acontecesse, Jesus ficaria privado da experiência útil de aprender como se ajustar às crianças da sua própria idade, e compreendendo que um programa de resguardo e proteção de tal modo incomum e exagerada poderia levá-lo a tornar-se artificial e, de um certo modo, egocêntrico. Maria, afinal, deu o seu consentimento ao plano de permitir à criança prometida de crescer como qualquer outra criança. Embora tenha obedecido a essa decisão, ela encarregou-se de manter-se sempre vigilante, enquanto os pequeninos brincavam perto da casa ou no jardim. Apenas uma mãe afeiçoada pode saber o peso que Maria carregava no seu coração, pensando na segurança do seu filho durante esses anos da primeira infância e meninice. Durante os 2 anos nos quais permaneceram em Alexandria, Jesus desfrutou de boa saúde e continuou crescendo normalmente. Afora uns poucos amigos e parentes,
não se contou a ninguém sobre Jesus ser um filho primogênito. Um dos parentes de José revelou isso a alguns amigos de Mênfis, descendentes distantes de Quinaton. E eles, com um pequeno grupo de crentes de Alexandria, reuniram-se na casa palaciana dos parentes e benfeitores de José, pouco tempo antes do retorno à Palestina, para dar os melhores votos à família de Nazaré e para prestar os seus respeitos à criança. Nessa ocasião, aqueles amigos reunidos presentearam a Jesus com uma cópia completa da tradução grega das Escrituras dos Hebreus. Essa cópia das Escrituras Sagradas dos Judeus, entretanto, não foi colocada nas mãos de José antes que tivessem ambos, ele e Maria, finalmente recusado o convite dos amigos de Mênfis e Alexandria para permanecerem no Egito. Esses crentes insistiram que a criança predestinada seria capaz de exercer sobre o mundo uma influência muito maior como residente de Alexandria do que em outro lugar qualquer na Palestina. Essas tentativas de persuasão atrasaram a partida deles para a Palestina por algum tempo, depois de terem recebido a notícia da morte de Herodes. José e Maria partiram finalmente de Alexandria em um barco pertencente a Israel, amigo deles, rumo a Jopa, chegando àquele porto no fim de agosto do ano 4 a.C. Dali, foram diretamente para Belém, onde passaram o mês inteiro de setembro aconselhando-se com seus amigos e parentes para saber se deviam permanecer lá ou se retornavam para Nazaré. Maria nunca havia abandonado completamente a ideia de que Jesus devesse crescer em Belém, a cidade de Davi. José não acreditava de fato que o filho deles devesse tornar-se um rei libertador de Israel, e isso, sobretudo, por saber não ser ele próprio realmente um descendente de Davi, pois ele era reconhecido como sendo progênito de Davi devido ao fato de um dos seus ancestrais ter sido adotado em uma família da linha davídica de descendência. Maria julgava, é claro, que a cidade de Davi fosse o local mais apropriado para se criar um novo candidato ao trono de Davi, mas José preferiu tentar a sorte com Herodes Antipas a tentá-la com Arquelau, o irmão dele. José alimentava um grande temor pela segurança da criança em Belém ou em qualquer outra cidade na Judéia, e supunha que Arquelau estaria mais inclinado a continuar as políticas ameaçadoras do seu pai Herodes do que Antipas na Galiléia. E além de todas essas razões, José era franco na sua preferência pela Galiléia, como um local melhor para criar e educar o menino, mas foram necessárias 3 semanas para superar as objeções de Maria. Por volta de 1º de outubro, José havia convencido Maria e todos os amigos que era melhor que eles voltassem para Nazaré. Assim, no princípio de outubro de 4 a.C., eles foram de Belém para Nazaré, passando por Lida e Citópolis. Eles partiram cedo, em um domingo pela manhã. Maria e o menino montados no burro de carga recém-comprado, enquanto José e 5 parentes acompanhavam-nos a pé. Os parentes de José recusaram permitir-lhes fazer a viagem a Nazaré sozinhos. Eles temiam ir pela Galiléia por Jerusalém e pelo Vale do Jordão, pois as estradas do oeste não eram de todas seguras para 2 viajantes sozinhos, como uma criança de terra idade. Então, essa sessão 0, o retorno a Nazaré, nos mostra o exílio produtivo em Alexandria. O exílio no Egito, que durou 2 anos inteiros, é retratado não como um período de miséria, mas de estabilidade e crescimento. A humanização de Maria. Maria só desmamou Jesus após se sentir segura em Alexandria. Um detalhe que ressalta a ansiedade e as incertezas vividas durante o período inicial do nascimento de Belém e da fuga. E a evolução de José. O pai de Jesus não apenas sustentou a família, mas progrediu de carpinteiro a feitor de obras públicas. Essa experiência o inspira a se tornar um empreiteiro e construtor ao retornar, uma mudança de status que será vital para o sustento da família em Nazaré. A experiência no Egito foi um tempo de treino prático e prosperidade, preparando José para sustentar a família crescente e expondo Jesus a um ambiente cosmopolita desde cedo. O mestre não nasceu em uma cabana, mas cresceu em contato com uma cultura avançada e diversa. O equilíbrio da vigilância materna. Maria, como uma mãe extremamente protetora, ciente da missão futura do seu filho, o que gera uma tensão resolvida pela sabedoria de José. O risco da superproteção. Maria queria manter Jesus isolado, mas José intervém.
argumentando que a proteção exagerada poderia torná-lo artificial e, de certo modo, egocêntrico. E o crescimento normal. Jesus foi autorizado a brincar com 8 crianças, outras crianças de idade próxima, 2 parentes e 6 vizinhos. Isso garante que o ajustador do pensamento e o Filho Criador encarnado passassem pela experiência humana de aprender e a se ajustar às crianças da sua própria idade, evitando o isolamento espiritual. A vida de Jesus foi intencionalmente humana e comum. O livro de Orante enfatiza que, para Micael pudesse ser um instrutor completo, sua infância não poderia ser artificial. Os ajustes às relações sociais e a superação das dificuldades é a parte essencial da sua experiência de auto-ortógrafo. E as influências culturais e o grande presente. O Egito, centro de conhecimento, influencia a vida de Jesus e introduz um elemento surpreendente, a conexão com o passado religioso. A herança de Akhenaton. A reunião de despedida inclui descendentes de Akhenaton, o faraó egípcio que tentou introduzir o monoteísmo, a adoração a Atum, o Sol. Essa menção sutil conecta a infância de Jesus com uma das mais antigas manifestações de adoração de um Deus único na história humana. E o presente crucial. Jesus recebe uma cópia completa da tradução grega das Escrituras dos Hebreus. Este presente é de suma importância. Alexandria era o berço da Septuaginta, a tradução grega das Escrituras. Jesus, que cresceria falando aramaico e aprendendo o hebraico dos textos sagrados, teve acesso ao texto na língua internacional da época, que era o grego, o que expande sua preparação para uma missão universal. E o convite recusado. Amigos tentam convencê-los a ficar, alegando que Alexandria, o centro cultural do mundo, era um local de maior influência para sua missão do que a Palestina. José e Maria recusam, reafirmando o plano original de retornar. A recusa em Alexandria sela o destino. Jesus não usaria a filosofia e a cultura grega como base, mas sim a fé e a tradição judaica, transformando com seu evangelho do reino. No entanto, o acesso ao texto em grego e o contato com a cultura helênica em Alexandria e depois na Galiléia enriqueceram sua visão. E o debate entre Belém e Nazaré. Após a morte de Herodes, a família retorna a Israel por Jopa, em agosto de 4 a.C., e passa um mês em Belém em intensa discussão, definindo o local da criação de Jesus. Maria versus José, Messias político versus espiritual. Maria insiste em Belém, a cidade de Davi, guiada pela esperança de que Jesus seria o libertador político prometido, o sucessor de Davi. José opõe-se por 2 razões. Primeiro, sua visão mais espiritual da missão. Segundo, por razões de segurança e educação. Ele não confia em Arquelau, o novo governante da Judéia, que continuava a tirania de Herodes, e prefere Herodes Antipas na Galiléia. A escolha da humanidade comum. Após 3 semanas de persuasão, José convence Maria que Nazaré, uma cidade da Galiléia, é um local melhor para criar e educar o menino. A Galiléia era mais liberal e menos centralizada no fanatismo messiânico de Jerusalém na Judéia. E a segurança e a solidariedade. Em outubro de 4 a.C., eles partem para Nazaré. O perigo ainda era real. 5 parentes de José os acompanham a pé como escolta, evitando as estradas perigosas do Vale do Jordão, em Jerusalém, e optando pela rota mais segura do oeste, Lida e Citópolis. Então, a seção 1, de volta a Nazaré. Documento 123, seção 1.1. No 4º dia da viagem, o grupo chegou ao seu destino em segurança. Eles vieram sem anunciar a casa de Nazaré, que havia sido ocupada durante mais de 3 anos por um dos irmãos casados de José, o qual ficou realmente surpreso ao vê-los. Tão em silêncio haviam eles feito tudo, que nem a família de José, nem a de Maria sabiam, nem mesmo que ele haviam deixado em Alexandria. No dia seguinte, o irmão de José mudou-se com a sua família e, pela primeira vez desde o nascimento de Jesus, Maria estabeleceu-se com a sua pequena família e passou a desfrutar da vida na sua própria casa. Em menos de uma semana, José arranjou trabalho como carpinteiro e eles ficaram extremamente felizes. Jesus estava com cerca de 3 anos e 2 meses de idade na época em que voltaram para Nazaré. Ele havia passado muito bem em todas essas viagens.
Era dono de uma saúde excelente e estava cheio de brincadeiras infantis e de exultação com aquela propriedade onde podia correr e se divertir, mas sentia muita falta da companhia dos seus amigos em Alexandria. A caminho de Nazaré, José tinha persuadido a Maria de que seria pouco prudente fazer com que todos os seus amigos e parentes da Galiléia soubessem que Jesus era uma criança prometida, e concordaram em refrear-se e não mencionar a todos nada sobre tal questão. E ambos permaneceram muito fiéis em manter essa promessa. Todo o quarto ano da vida de Jesus foi um período normal de desenvolvimento físico, mas de uma atividade mental incomum. Nesse meio tempo, Jesus tinha estabelecido uma amizade muito forte com o garoto da sua idade na vizinhança chamado Jacó. Jesus e Jacó estavam sempre felizes com as suas brincadeiras e cresceram como grandes amigos e companheiros leais. O próximo acontecimento de importância na vida dessa família de Nazaré foi o nascimento do segundo filho, Tiago, nas primeiras horas da manhã de 2 de abril do ano 3 a.C. Jesus ficou emocionado com a ideia de ter um irmão bebê e manteve-se por perto todo o tempo só para observar as primeiras atividades do bebê. Em meados do verão desse mesmo ano, José construiu uma pequena oficina perto da fonte da cidade e do ponto de parada das caravanas. Depois disso, fez pouquíssimo trabalho de carpinteiro durante o dia. Ele tinha como sócios 2 dos próprios irmãos e vários outros trabalhadores, a quem enviava para trabalhar enquanto permanecia na loja fazendo juntas de bois e arados, e outros trabalhos de madeira. Ele também fazia algum trabalho em couro, com cordas e lona. E Jesus, depois de crescido, quando não estava na escola, dividia o seu tempo igualmente entre ajudar a sua mãe nos afazeres domésticos e observar o seu pai trabalhando na oficina. E nos intervalos, escutava as conversas dos mexericos dos condutores das caravanas e dos passageiros dos 4 cantos da terra. Em julho desse ano, um mês antes de Jesus completar 4 anos, uma epidemia de problemas intestinais graves espalhou-se por toda Nazaré, vinda do contato com os viajantes das caravanas. Maria ficou tão alarmada com o perigo de Jesus ficar exposto a essa epidemia, que arrumou as malas de ambos os seus filhos e fugiu para a casa de campo do seu irmão, a muitos quilômetros ao sul de Nazaré, na estrada de Megido, perto de Sarid, e não voltaram a Nazaré durante mais de 2 meses. Jesus teve muito prazer nessa que foi sua primeira experiência em uma fazenda. Então, essa sessão 1, a volta a Nazaré, ela inicia o período da vida familiar de Jesus em Nazaré, caracterizada pela busca da normalidade, o crescimento da família e a transformação da base econômica de José. A normalidade retomada e o segredo de Maria e José. O retorno é feito discretamente, o que reforça a intenção de José de evitar a atenção e as expectativas messiânicas que o acompanhavam desde Belém. E o início do lar. Pela primeira vez desde o nascimento, Maria e Jesus têm a sensação de lar e rotina. O fato de terem chegado de surpresa, sem avisar, mostra a cautela de José em manter a discrição sobre a viagem e o exílio. E o voto de silêncio. A decisão mais crucial é o pacto de silêncio entre José e Maria sobre Jesus ser a criança prometida. Este acordo é vital. Ele garante que Jesus cresça como uma criança comum da Galiléia, livre da pressão externa do fanatismo messiânico. O mestre precisa experimentar a vida humana sem privilégios ou notoriedade prematura. E a expansão do negócio de José e o portal de Nazaré. A experiência de José em Alexandria como feitor se materializa em Nazaré, transformando-o em um empreiteiro empresário, do artesão ao administrador. José deixa de ser carpinteiro que faz tudo sozinho para se tornar um gerente de produção, empregando irmãos e outros trabalhadores. Ele se concentra na fabricação de ferramentas agrícolas, como juntas de bois e arados, demonstrando sua capacidade de adaptar-se e prosperar. A oficina como centro cultural. A localização da oficina, perto da fonte da parada de caravanas, é um ponto fundamental para a educação informal de Jesus. A oficina de José deixa de ser apenas um local de trabalho e se torna um ponto de encontro cosmopolita. O texto destaca que Jesus passava tempo ali escutando a conversa e os mexericos dos condutores das caravanas e dos passageiros dos 4 cantos da terra. Jesus é exposto desde cedo a uma variedade de culturas, dialetos, filosofias e notícias do vasto mundo romano e oriental. A educação do mestre é complementada não apenas pela religião judaica de Maria, mas por este portal informal de Nazaré para o mundo.
O início da família e as primeiras experiências de vida. Jesus experimenta o crescimento, as relações sociais e os desafios da vida. O desenvolvimento e a amizade. O quarto ano é notável pela atividade mental em comum de Jesus, sugerindo o desenvolvimento acelerado de sua mente humana. Sua primeira grande amizade com Jacó garante sua socialização. E a chegada de Tiago. O nascimento de Tiago, o primeiro irmão, é um marco. Jesus passa a ser o filho mais velho e deve aprender as responsabilidades e os ajustes que vêm com um novo bebê na casa. Este é o início da sua longa experiência como primogênito em uma grande família. A fuga e a experiência rural. A fuga temporária devido à epidemia, embora motivada pelo medo de Maria, proporciona a Jesus sua primeira experiência em uma fazenda, o contato com a natureza e um ambiente rural que se soma à sua educação, constatando com a vida urbana de Nazaré. E a seção 2, o quinto ano, 2 a.C. Documento 123, seção 2.1. Pouco mais de um ano depois do retorno a Nazaré, o menino Jesus chegou à idade da sua primeira decisão moral pessoal sincera e um ajustador do pensamento veio residir nele, uma dádiva divina do Pai do Paraíso, que havia algum tempo atrás servido como maquiventa Melquisedeque, ganhando assim a experiência de funcionar em ligação com a encarnação de um ser supramortal, vivendo a semelhança da carne mortal. Esse acontecimento deu-se aos 11 de fevereiro do ano 2 a.C. Jesus não esteve mais consciente da vinda do monitor divino do que ficam os milhões e milhões de outras crianças as quais, antes e depois desse dia, do mesmo modo, têm recebido esses ajustadores do pensamento para residir nas suas mentes e trabalhar pela espiritualização definitiva das mentes e pela sobrevivência eterna das suas almas imortais. Nesse dia de fevereiro, terminou a supervisão direta e pessoal dos governantes universais, no que estava relacionado à integridade da encarnação infantil de Micael. A partir desse dia, durante todo o desenvolvimento humano da sua encarnação, a guarda de Jesus estava destinada a permanecer sob a confiança desse ajustador residente e dos serafins guardiões agregados, suplementada de tempos em tempos pela ministração dos intermediários designados à execução de certas tarefas definitivas de acordo com a instrução dos seus superiores planetários. Jesus estava com 5 anos de idade em agosto desse mesmo ano, e nós iremos, por isso, referir-nos a este como o seu quinto no calendário ano de vida. Nesse ano, o ano 2 a.C., pouco mais de um mês antes do seu quinto aniversário, Jesus ficou muito feliz com a vida da sua irmã Miriam, que nasceu na noite de 11 de julho. Durante a noite do dia seguinte, Jesus teve longa conversa com seu pai a respeito da maneira pela qual vários grupos de coisas vivas nascem nesse mundo como indivíduos separados. A parte mais valiosa da educação inicial de Jesus proveio dos seus pais, por meio das respostas às suas perguntas pensativas e profundas. José nunca deixou de cumprir o seu dever e, a duras penas, passava o tempo respondendo às numerosas perguntas do menino, desde o momento em que Jesus tinha 5 anos de idade até ter 10 anos. Ele foi um ponto de interrogação contínuo. Embora José e Maria não pudessem sempre responder às suas perguntas, nunca deixaram totalmente de falar algo sobre as averiguações dele e de ajudá-lo de todos os modos possíveis nos seus esforços para alcançar uma solução satisfatória sobre a questão que a sua mente alerta estava sugerindo. Desde que retornaram a Nazaré, eles vinham tendo uma vida familiar bastante intensa e José estivera especialmente ocupado construindo a sua nova loja e fazendo com que o seu negócio funcionasse novamente. Tão ocupado que não achara tempo de fazer um berço para Tiago, mas isso foi corrigido muito antes que Miriam nascesse, de modo que ela possuía um desses de grades altas, bastante confortável, no qual se aninhar enquanto a família a admirava. E o Jesus menino entrou de coração em todas essas experiências naturais e normais. Ele gostava muito do seu irmão pequeno e da sua irmã bebezinha, e foi de grande ajuda para Maria cuidando deles. No mundo gentil daqueles dias, havia uns poucos lugares que podiam dar a uma criança uma educação intelectual, moral e religiosa melhor do que os lares judeus da Galiléia. Os judeus ali possuíam um programa sistemático de criar e educar suas crianças. Eles dividiam a vida de uma criança em 7 estágios. A primeira, a criança recém-nascida do primeiro até o 8º dia. O segundo, a criança de peito. O terceiro, a criança desmamada. O quarto, o período de dependência da mãe.
durando até o fim do quinto ano. O quinto, o princípio da independência da criança e para os filhos homens, o pai assumindo a responsabilidade pela sua educação. O sexto, os jovens e as jovens adolescentes. O sétimo, os jovens homens e as jovens mulheres. Era hábito dos judeus da Galiléia que a mãe ficasse com a responsabilidade pela instrução da criança até o quinto aniversário. Então, se a criança fosse um menino, o pai ficaria responsável pela educação dele daquela época em diante. Nesse ano, portanto, Jesus passaria ao quinto estágio da carreira de uma criança judia na Galiléia e, desse modo, em 21 de agosto do ano 2 a.C., Maria formalmente a entregaria a José para sua instrução posterior. Embora José estivesse agora assumindo a responsabilidade direta pela educação intelectual e religiosa de Jesus, a sua mãe ainda dedicava cuidados com a sua instrução em casa, e ensinaria a ele como conhecer e cuidar das vinhas e das flores que cresceriam nas paredes do jardim e rodeavam completamente o terreno da casa. Ela também colocava no terraço da casa, no quarto de verão, caixas rasas com areia, nas quais ela fazia mapas e grande parte das suas primeiras práticas em escrever o aramaico, o grego e mais tarde o hebreu. E assim, em pouco tempo, Jesus aprendeu a ler, a escrever e a falar fluentemente essas três línguas. Jesus parecia ser uma criança quase perfeita fisicamente e continuava a fazer progressos normais mental e emocionalmente. Ele teve um leve distúrbio digestivo, a sua primeira doença benigna, na segunda metade desse seu quinto ano, segundo o calendário. Embora José e Maria conversassem frequentemente sobre o futuro do filho primogênito, caso estivessem lá, irias ter apenas observado o crescimento no seu tempo e na sua época, e de um menino normal, saudável, despreocupado, porém excessivamente ávido de conhecimentos. Então, essa seção 2, o quinto ano, 2 a.C., é um divisor de águas, marcando o início da supervisão espiritual interna e o início da sua educação formal sob a tutela de José. O evento espiritual central, que foi o ajustador do pensamento. É o ponto alto mais revelador dessa sessão, é a chegada do ajustador do pensamento em 11 de fevereiro de 2 a.C. E a condição humana. O texto enfatiza que este evento não foi especial ou místico para Jesus. Ele recebeu o monitor divino da mesma forma que milhões e milhões de outras crianças, após atingir a idade da primeira decisão moral pessoal sincera. Isso ressalta a natureza verdadeiramente humana da experiência de Jesus e a universalidade do dom do Pai. O fim da supervisão externa. A chegada do ajustador sinaliza o fim da supervisão direta e pessoal dos governantes universais. A partir de então, a guarda de Jesus passa a ser interna, pelo ajustador, e suplementada por serafins guardiães. Isso significa que, espiritualmente, ele está agora sob a mesma proteção e orientação interna de qualquer mortal. A experiência do ajustador. É revelado que esse ajustador já havia servido como maquivento a Melquisedeque, ganhando a experiência no trabalho com a encarnação de um ser supramortal. Este detalhe fornece um toque de continuidade e sabedoria na supervisão de Jesus. E o crescimento da família e a inquisitividade, a idade das perguntas. A família cresce e a curiosidade de Jesus se torna um foco central. A chegada de Miriam, o nascimento da irmã Miriam em 11 de julho de 2 a.C., adiciona mais um membro à família. Jesus já é o irmão mais velho, demonstrando gosto pela sua nova função. E a educação de Jesus por José. O período dos 5 aos 10 anos é definido pela incessante curiosidade de Jesus. Ele se torna um ponto de interrogação contínuo. O texto destaca a parte mais valiosa da sua educação veio dos seus pais, através das respostas às suas perguntas. José e Maria nunca desconsideraram suas indagações, incentivando-a na busca por soluções. Isso estabelece um modelo de educação baseado no diálogo e no respeito à curiosidade intelectual da criança. A transição educacional e o multilinguismo. Aos 5 anos, Jesus entra formalmente no sistema educativo judaico com o foco da instrução passando da mãe para o pai. O quinto estágio, em 21 de agosto de 2 a.C., Jesus atinge o quinto estágio do programa de educação judaico na Galiléia. Maria o entrega formalmente a José, que assume a responsabilidade pela educação intelectual e religiosa, conforme o costume. Um ambiente trilingüe. Maria, no entanto, continua a instrução doméstica. É ela quem ensina Jesus a escrever em caixas de areia.
como resultado deste ambiente cultural e da dedicação dos pais, Jesus aprende a ler, a escrever e falar fluentemente 3 línguas. A primeiro, o aramaico, o dialeto comum da Galiléia. Segundo, o grego, a língua internacional da época, conquistado na exposição de Alexandria e no ponto das caravanas em Nazaré. O terceiro, o hebreu, a língua dos textos sagrados e do culto. O domínio de 3 línguas, a local, a sagrada e a internacional, é crucial para o futuro da missão de Jesus. O mestre está sendo preparado linguisticamente para se comunicar com os judeus devotos pelo hebraico, com seu povo cotidiano pelo aramaico e com o vasto mundo gentil e helenizado pelo grego, sublinhando o caráter universal de seus ensinamentos. E a seção 3, os acontecimentos do 6º ano, 1 a.C. Com a ajuda da sua mãe, documento 123, seção 3.1. Com a ajuda da sua mãe, Jesus havia dominado o dialeto da língua aramaica da Galiléia, e agora o seu pai começava a ensinar-lhe o grego. Maria conhecia pouco do grego, mas José falava fluentemente tanto o aramaico quanto o grego. O manual para o estudo da língua grega era a cópia das escrituras dos hebreus, uma versão completa da lei dos profetas, incluindo os salmos, que havia sido presenteada a eles ao deixarem o Egito. Havia apenas 2 cópias completas das escrituras em grego em toda Nazaré, e uma delas, estando na família do carpinteiro, fez da casa de José um local muito procurado e proporcionou a Jesus, à medida que crescia, conhecer uma procissão quase sem fim de estudantes e buscadores sinceros da verdade. Antes que esse ano terminasse, Jesus havia assumido a custódia desse manuscrito, de valor inapreciável, tendo-lhe sido dito, no seu 6º aniversário, que o livro sagrado havia sido um presente dado a ele pelos amigos e parentes de Alexandria. Assim, dentro de pouco tempo, Jesus poderia lê-lo correntemente. O primeiro grande choque de Jesus na sua vida de menino ocorreu quando ele ainda não tinha 6 anos. Queria parecer ao menino que seu pai, ou ao menos o seu pai e a sua mãe juntos, de tudo soubesse. E imagine, pois a surpresa deste garoto inquisitivo quando, ao perguntar ao seu pai sobre a causa de um pequeno terremoto que acabara de ocorrer, escutou de José: "Meu filho, eu realmente não sei." Assim começou aquela longa e desconcertante desilusão de Jesus ao descobrir que os seus pais terrenos não eram todos sábios nem todos conhecedores. O primeiro pensamento de José foi dizer a Jesus que o terremoto havia sido causado por Deus, mas uma reflexão momentânea aconselhou-no no sentido de que essa resposta iria imediatamente causar outras perguntas ainda mais embaraçosas. Mesmo em uma idade tão tenra, era muito difícil responder às perguntas de Jesus sobre os fenômenos físicos ou sociais, dizendo a ele sem pensar que Deus ou que o diabo eram responsáveis. Em harmonia com as crenças predominantes do povo judeu, Jesus estava disposto a aceitar a doutrina dos bons e dos maus espíritos como uma explicação possível dos fenômenos mentais e espirituais. Mas, muito cedo, ele começou a duvidar de que essas influências não visíveis pudessem ser responsáveis por acontecimentos físicos do mundo natural. Antes que Jesus tivesse 6 anos de idade, no começo do verão, um ano antes de Cristo, Zacarias, Isabel e João, o filho deles, vieram visitar a família de Nazaré. Jesus e João tiveram um momento feliz durante esse que, segundo o que eles lembravam, foi o seu primeiro encontro. Embora os visitantes pudessem ficar por alguns dias, os parentes conversaram sobre muitas coisas, inclusive sobre os planos futuros para os seus filhos. E, enquanto se ocupavam com isso, os pequenos brincavam com blocos na areia na parte de cima da casa, divertindo-se de muitas outras maneiras, ao verdadeiro modo dos meninos. Tendo conhecido João, que vieram de perto de Jerusalém, Jesus começou a demonstrar um interesse inusitado sobre a história de Israel e passou a perguntar, com detalhes profundos, sobre o significado dos ritos do sabá ou sábado.
dos sermões da sinagoga e sobre as festas repetidas de comemorações. Seu pai explicou-lhe o significado de todas essas celebrações das estações. A primeira festa, a denominação festiva do meio do inverno, durava 8 dias, começando como uma vela na primeira noite e adicionando uma nova a cada noite. E comemorava a consagração do templo depois da restauração dos serviços mosaicos por Judas Macabeu. Em seguida, vinha do princípio da primavera, a celebração de Purim, a festa de Esté e da libertação de Israel por intermédio dela. Logo viria a Páscoa solene, que os adultos celebravam em Jerusalém, quando possível, enquanto em casa as crianças lembrar-se-iam de que nenhum pão fermentado deveria ser comido durante toda a semana. Mais tarde, vinha a festa das primeiras frutas, a entrada da colheita e, afinal, a mais solene de todas, a festa do Ano Novo, o dia das expiações e propiações. Embora algumas dessas celebrações e observâncias fossem difíceis para a jovem mente de Jesus entender, ele as ponderou seriamente e então aderiu à alegria da festa do Tabernáculos, a estação anual de férias de todo o povo judeu, o tempo em que os acampavam em tendas frondosas e entregavam-se à alegria e prazeres. Durante esse ano, José e Maria tiveram um problema com as orações de Jesus. Ele insistia em falar com seu Pai Celeste do mesmo modo que falava José, o seu pai terreno. Esse relaxamento do modo mais solene e reverente da comunicação com a deidade era um tanto desconcertante para os seus pais, especialmente para sua mãe, mas nada persuadiria a mudar. Ele diria suas preces exatamente como lhe for ensinado, depois do que ele insistia em ter só uma pequena conversa com o meu Pai no céu. Em julho desse ano, José cedeu a loja de Nazaré aos seus irmãos e formalmente começou o seu trabalho como empreiteiro. Antes que o ano terminasse, a renda da família havia mais do que triplicado. Nunca mais, até a morte de José, a família de Nazaré sentiu o aperto da pobreza. A família cresceu e ficou cada vez maior, e eles gastaram muito dinheiro com a educação e as viagens complementares, pois a renda crescente de José manteve-se no ritmo crescente das despesas. Nos poucos anos seguintes, José fez uma quantidade considerável de trabalho em Caná, Belém da Galiléia, Magdala, Naim, Sépolis, Cafarnaum e Endor, bem como muitas construções na região de Nazaré. À medida que Tiago crescia, o suficiente para ajudar a sua mãe no trabalho da casa e cuidar das crianças mais novas, Jesus fazia viagens frequentes a essas cidades e vilas vizinhas com seu pai. Jesus era um observador aguçado e adquiriu muito conhecimento prático nessas viagens para longe de casa. Estava assiduamente acumulando conhecimentos a respeito do homem e do modo como todos viviam na terra. Nesse ano, Jesus fez grandes progressos ajustando os seus fortes sentimentos e os seus impulsos vigorosos às demandas da cooperação com a família e com a disciplina do lar. Maria era uma mãe amorosíssima, mas bastante exigente como disciplinadora. De muitos modos, contudo, José exercia um controle maior sobre Jesus, pois era hábito seu assentar-se com o menino e explicar-lhe tudo sobre as razões implícitas pelas quais havia necessidade de disciplinar os desejos pessoais em deferência ao bem-estar e à tranquilidade de toda a família. Depois de explicar a situação a Jesus, ele ficava de um modo inteligente, sempre disposto a cooperar com os desejos dos seus pais e com as regras da família. Grande parte do seu tempo disponível, quando a sua mãe não precisava da sua ajuda na casa, ele passava estudando as flores e plantas de dia e as estrelas à noite. Ele demonstrou uma tendência inconveniente de deitar de costas e ficar olhando contemplativamente para o céu estrelado até muito depois da hora de dormir, no seu bem ordenado lar em Nazaré. Então, essa seção 3, os acontecimentos do sexto ano, 1 a.C., é o ano da vida de Jesus que marca a transição de um período de aprendizado básico para uma fase de descoberta e questionamento do mundo, da natureza e da própria realidade de seus pais. O avanço educacional e o presente de Alexandria. A educação trilingüe de Jesus se consolida e o artefato do Egito se torna central. E a tutela de José no grego. José, fluente em grego, assume o ensino
usando presentes de Alexandria, a cópia grega completa das escrituras dos hebreus, a Septuaginta, e Nazaré como um centro. O fato de haver apenas duas cópias completas dessas escrituras em grego, em Nazaré, transforma a casa de José em um polo de atração para estudantes e buscadores sinceros da verdade. A exposição de Jesus a esses visitantes desde cedo expande seu horizonte intelectual e espiritual, e a custódia do manuscrito. Jesus, no seu 6º aniversário, é formalmente presenteado com a custódia do manuscrito. Isso simboliza sua crescente responsabilidade e o acesso direto ao conhecimento universal para além da tradição oral. E o primeiro choque. Este é o momento mais significativo desta sessão, definindo a honestidade intelectual de José e a mente investigativa de Jesus. E a desilusão da onisciência. Jesus descobre que seus pais não são todos os sábios nem todos conhecedores. Quando José responde honestamente sobre a causa de um terremoto: meu filho, eu realmente não sei. E o início do raciocínio científico. José evita a resposta fácil de culpar Deus ou o diabo. Jesus, embora aceitasse explicações espirituais de mãos e maus espíritos para fenômenos mentais ou espirituais, começa a duvidar que forças não visíveis sejam causas de acontecimentos físicos do mundo natural. Isso revela o início de seu raciocínio lógico e a sua recusa em aceitar superstições como explicações para a ciência. E o reencontro com João, o encontro dos destinos. Zacarias, Isabel e João visitam Nazaré, permitindo que os dois meninos destinados a missões complementares brinquem juntos e se divirtam, ao verdadeiro modo dos meninos. E o caminho do empreiteiro e a educação prática. José assume a sua nova vocação, o que impacta diretamente na educação de Jesus. Prosperidade financeira. José se forma formalmente em um empreiteiro, triplicando a renda familiar. Isso remove a preocupação com a pobreza e permite que a família invista em educação e as viagens complementares. E as viagens de aprendizado. Jesus passa a acompanhar José nas viagens de trabalho para as cidades vizinhas, como Caná, Cafarnaum, Séforis, etc. Nessas viagens, ele adquire conhecimento prático e acumula saber sobre o homem e o modo como todos viviam na Terra. Este é o início da sua compreensão direta da natureza humana em diversos contextos sociais. E o diálogo da disciplina e a intimidade na oração. A moral e a espiritualidade de Jesus demonstram maturidade e simplicidade. Disciplina baseada na razão. O controle de José sobre Jesus é notável. Ele não impõe a disciplina, mas se senta com o menino e explica as razões implícitas da necessidade de cooperar. A obediência de Jesus é, portanto, inteligente e voluntária. E a oração pessoal. Jesus insiste em ter só uma pequena conversa com meu Pai no céu, tratando a deidade com a mesma intimidade que tratava José. Isso choca Maria, mas Jesus não se dobra ao formalismo, estabelecendo sua futura doutrina de uma relação direta e pessoal com o Pai Universal. E a contemplação. Jesus demonstra uma tendência contemplativa observando a natureza, flores e plantas, e em especial as estrelas à noite, indicando sua profunda conexão com o universo que ele, em essência, criou. Vamos agora à seção 4, o 7º ano, 1 depois de Cristo. Documento 123, seção 4.1. Esse foi, sem dúvida, um ano movimentado na vida de Jesus. No início de janeiro, uma grande tempestade de neve aconteceu na Galiléia. A neve caiu até uns 60 centímetros de altura. Foi a neve mais intensa que Jesus viu durante a sua vida e uma das maiores de Nazaré em 100 anos. As distrações das crianças judias no tempo de Jesus eram bastante limitadas. Muito frequentemente, distraíam-se com as coisas mais sérias que observavam os mais velhos fazendo. Elas brincavam muito em casamentos e funerais, e cerimônias que tanto presenciavam e que eram tão espetaculares. Elas dançavam e cantavam, mas havia poucos jogos organizados do modo que as crianças atuais tanto gostam. Jesus, na companhia de um garoto vizinho e mais tarde com seu irmão Tiago,
deliciava-se de brincar na esquina afastada da loja de carpintaria da família, onde se divertiam com a serralha e blocos de madeira. Sempre difícil para Jesus era compreender o mal contido em certos tipos de brincadeiras proibidos no sábado, mas nunca deixou de cumprir os desejos dos seus pais. Ele possuía uma capacidade de humor e de brincar que pouca oportunidade de expressão desfrutava nos ambientes daqueles dias e geração. E até a idade dos 14 anos, ele esteve alegre e bem-humorado a maior parte do tempo. Maria mantinha um pombal no topo do estábulo adjacente à casa, e eles usavam os lucros da venda dos pombos como um fundo especial de caridade, que Jesus administrava depois que tirava o dízimo e o entregava ao oficial da sinagoga. O único acidente real que Jesus teve até essa época foi uma queda na escada do fundo, a qual levava até o quarto coberto de lona. Aconteceu em julho durante uma tempestade inesperada de areia vinda do leste. Os ventos quentes, trazendo rajadas de areia fina, via de regra sopravam durante a estação das chuvas, especialmente em março e abril. Era extraordinário que houvesse esse tipo de tempestade em julho. Quando a tempestade surgiu, Jesus estava no andar de cima da casa, brincando como era seu hábito, pois durante grande parte da estação seca era lá o seu local de brincar. Tendo sido cegado pela areia quando descia as escadas, Jesus caiu. Depois desse acidente, José construiu uma balaustrada em ambos os lados da escada. De nenhum modo, esse acidente poderia ter sido impedido. Não era de se acusar as criaturas intermediárias, guardiães temporais dele, de negligência. O intermediário primário ou secundário havia sido designados para cuidar do menino. Nem o serafim guardião podia ser acusado. Simplesmente não poderia ter sido evitado. Mas esse leve acidente, tendo ocorrido enquanto José estava em Endor, causou uma ansiedade tão grande na mente de Maria que ela, agindo de um modo pouco sábio, tentou manter Jesus excessivamente perto de si durante alguns meses. Os acidentes materiais, os acontecimentos comuns da natureza física, não sofrem a interferência arbitrária das personalidades celestes. Sob as circunstâncias normais, apenas as criaturas intermediárias podem intervir nas condições materiais para a salvaguarda pessoal dos homens e das mulheres do destino. E mesmo em situações especiais, esses seres só podem atuar assim em obediência a mandados específicos dos seus superiores. E esse foi apenas um de um sem número de tais acidentes menores que sobreviveram na vida desse inquisitivo e aventureiro jovem. Se vós visualizardes a meninice média de um menino e de um jovem bastante ativo, vós tereis uma ideia bastante boa da juventude de Jesus e sereis capaz de imaginar a ansiedade que ele trouxe aos seus pais, particularmente à sua mãe. O quarto membro da família de Nazaré, José Júnior, nasceu numa quarta-feira pela manhã de 16 do ano 1 a.C. Então, essa seção 4, o sétimo ano 1 depois de Cristo, é a seção que revela a vida familiar em 1 depois de Cristo, com a crescente prole, o início das responsabilidades de Jesus e a explicação teológica sobre a natureza dos acidentes em sua vida mortal. A vida doméstica e o caráter de Jesus. O ano começa com um evento meteorológico raro, a Grande Neve, estabelecendo o contexto da vida no Oriente Médio. A alegria e a disciplina. Jesus é retratado como uma criança alegre, bem-humorada e aventureira, mas que submete à disciplina religiosa, mesmo que ache certas proibições do sabá difíceis de entender. Isso reafirma a submissão de Jesus à cultura de seu lar, sem se tornar um rebelde. O início da responsabilidade financeira e moral. Jesus é encarregado de administrar um fundo de caridade especial proveniente da venda de pombos. O dinheiro só é usado para a caridade após o dízimo ser pago à sinagoga. Aos 7 anos, Jesus já está aprendendo de forma prática os princípios da responsabilidade financeira, caridade e dever religioso. E o crescimento da família. O nascimento do quarto filho, José Júnior, em 16 de março de 1 depois de Cristo, consolida a família de Nazaré, que agora conta com 4 filhos: Jesus, Tiago, Miriam e José Júnior. O acidente e o princípio de não interferência. O relato do acidente é o ponto mais importante desta sessão, pois ele estabelece a integridade da encarnação de Jesus. O acidente, Jesus sofre uma queda da escada no seu primeiro acidente sério
causado por uma rara tempestade de areia em julho. A reação humana de José é consertar a escada adicionando um balastrado. A reação humana de Maria é a ansiedade e a superproteção. A regra da realidade mortal. O texto é explícito. O acidente simplesmente não poderia ter sido evitado. E nenhuma personalidade celeste, ajustador, serafins intermediários, foi negligente. Esta é uma declaração teológica fundamental. Acidentes materiais não são sujeitos a interferências arbitrárias de seres celestes. E a implicação teológica. Jesus estava verdadeiramente submetido às leis físicas, aos acidentes e aos riscos da vida mortal. Seus guardiães supra-humanos só poderiam intervir sob mandados específicos e para protegê-lo e não para protegê-lo de cada arranhão ou queda. Isso garante que sua experiência de auto-ortoga seja genuína e sem privilégios. O jovem aventureiro. Jesus é descrito como um jovem inquisitivo e aventureiro, um menino bastante ativo. O uso dessas palavras é vital para desmistificar a imagem de um Jesus infantil, excessivamente sério ou misticamente isolado, confirmando-o como um jovem normal, ativo e às vezes um desafio para os seus pais. A seção 5. Os dias da escola em Nazaré. Documento 123, seção 5.1. Jesus agora estava com 7 anos, aquela idade em que se espera que as crianças judias comecem a sua instrução formal nas escolas das sinagogas. E assim, em agosto desse mesmo ano, iniciou sua movimentada vida escolar em Nazaré. Esse menino era um leitor já fluente e até escrevia e falava 2 línguas, o aramaico e o grego. Estava agora para ambientar-se com a tarefa de aprender a ler e escrever a falar a língua hebraica. E Jesus estava realmente ávido pela nova vida escolar que tinha diante de si. Durante 3 anos, até que completasse os 10, frequentou a escola elementar da sinagoga de Nazaré. Nesse período de 3 anos, estudou os rudimentos do livro da lei, como estava registrado na língua hebraica. Durante os 3 anos seguintes, estudou na escola adiantada e memorizou, pelo método de repetir em voz alta, os ensinamentos mais profundos da lei sagrada. Graduou-se nessa escola da sinagoga no seu 13º ano de vida e foi entregue aos seus pais pelos chefes da sinagoga como um instruído, filho do mandamento, e doravante um cidadão responsável da comunidade de Israel, o que lhe impunha assistir à Páscoa em Jerusalém. Consequentemente, ele participou da sua primeira Páscoa naquele ano, em companhia do seu pai e da sua mãe. Em Nazaré, os alunos sentavam-se no chão em um semicírculo, enquanto o professor, o Shazam, o oficial da sinagoga, assentava-se de frente para eles. Começando com o livro do Levítico, passavam a estudar os outros livros da lei, seguindo-se o estudo dos profetas e dos salmos. A sinagoga de Nazaré possuía uma cópia completa das escrituras em hebraico. Apenas as escrituras e nada mais eram estudadas antes do 12º ano. Nos meses de verão, as horas da escola eram abreviadas em muito. Muito cedo, Jesus tornou-se um mestre em hebraico. E enquanto jovem ainda, quando acontecia que nenhum visitante proeminente estava de passagem por Nazaré, era-lhe muitas vezes solicitado que ele lesse as escrituras em hebraico para os fiéis reunidos na sinagoga nos serviços regulares de sábado. Essas escolas das sinagogas, evidentemente, não tinham livros curriculares. Ao ensinar, o Shazam pronunciaria uma afirmação, enquanto os alunos repetiriam em uníssono em seguida. Pelo fato de ter acesso aos livros escritos da lei, o estudante aprendia sua lição lendo em voz alta e pela repetição constante. E em seguida, além da sua escolaridade mais formal, Jesus começou a ter o contato com a natureza humana dos 4 cantos da terra, pois os homens de muitos locais entravam e saíam da loja de reparos do seu pai. Já com um pouco mais de idade, circulava livremente em meio às caravanas, enquanto os seus membros permaneciam perto da fonte para um descanso e para alimentar-se. Por falar fluentemente o grego, Jesus não tinha problemas em conversar com a maioria dos viajantes e condutores das caravanas. Nazaré era um ponto de parada do caminho das caravanas de encruzilhadas das rotas, e tinha uma grande população de gentios, ao mesmo tempo em que era bastante conhecida como um centro de interpretação liberal da lei tradicional dos judeus. Na Galiléia, os judeus misturavam-se com os gentios mais livremente do que era a prática como na Judéia.
E entre os judeus de todas as cidades da Galiléia, os de Nazaré eram os mais liberais na interpretação das restrições sociais baseadas nos medos da contaminação pelo contato com os gentios. E essas condições deram a origem a um ditado em Jerusalém que era: pode algo de bom vir de Nazaré? Jesus recebeu a sua educação moral e a sua cultura espiritual principalmente na sua própria casa. Grande parte da sua educação intelectual e teológica ele adquiriu do Shazam, mas a sua real educação, aquele aparato da mente e do coração para a luta real com os difíceis problemas da vida, ele obteve misturando-se aos seus irmãos homens. Foi essa associação íntima com seus irmãos humanos, jovens e velhos, judeus e gentios, que lhe proporcionou a oportunidade de conhecer a raça humana. Jesus era altamente educado, no sentido em que, aos humanos, ele os entendia profundamente e os amava com devoção. Durante os seus anos na sinagoga, havia sido um estudante brilhante, tendo uma grande vantagem por ser fluente em 3 línguas. O Shazam de Nazaré, na ocasião em que Jesus terminou o curso na sua escola, observou a José, que temia ele próprio tivesse aprendido mais com a pesquisa para responder a Jesus do que havia tido a oportunidade de ensinar ao pequeno. Durante o ocorrer dos seus estudos, Jesus aprendeu muito e se inspirou grandemente nos sermões regulares do sábado na sinagoga. Era costumeiro pedir aos visitantes ilustres que passavam o sábado em Nazaré que tomassem a palavra na sinagoga. À medida que Jesus cresceu, pôde escutar muitos grandes pensadores do mundo judeu expondo os seus pontos de vista, e muitos também que eram judeus pouco ortodoxos, pois as sinagogas de Nazaré eram um centro avançado e liberal do pensamento e da cultura hebraica. Ao entrar para a escola aos 7 anos, nessa época os judeus tinham acabado de inaugurar uma lei de educação compulsória. Era costume que os alunos escolhessem o seu texto de aniversário, uma espécie de regra dourada a guiá-los durante os seus estudos, e sobre a qual eles tinham certamente de dissertar quando da sua graduação aos 13 anos de idade. E o texto que Jesus escolheu era do profeta Isaías: o Espírito do Senhor Deus está comigo, pois o Senhor me ungiu. Ele me enviou para trazer boas novas aos meigos, para consolar os de corações partidos, para proclamar a liberdade aos cativos e para dar a liberdade aos prisioneiros espirituais. Nazaré era um dos 24 centros de sacerdócio da nação hebraica, mas o sacerdócio da Galiléia era mais liberal na interpretação das leis tradicionais do que os escribas judeus e os rabinos. E em Nazaré, todos também eram mais liberais com respeito à observância do sábado. Era então costume de José levar Jesus para passear nas tardes de sábado. Em uma das caminhadas favoritas deles era subir o alto morro perto da casa, de onde eles podiam ter uma vista panorâmica de toda a Galiléia. A noroeste, em dias claros, eles podiam ver a longa cumeira do Monte Carmelo correndo até o mar. E muitas vezes Jesus ouviu seu pai relatar a história de Elias. Ao norte, subia o pico nevado do Monte Hermão. Ao longe, a leste, eles podiam divisar o Vale do Jordão e ainda mais longe os rochosos montes de Moabe. E também ao sul, a leste, quando o sol brilhava sobre os seus paredões de mármore, eles podiam ver as cidades greco-romanas da Decápolis, com os seus anfiteatros e templos pretensiosos. E quando eles voltavam-se para o pôr do sol, a oeste podiam distinguir os barcos velejando no Mediterrâneo distante. De 4 direções, Jesus podia observar os grupos das caravanas enquanto seguia os seus caminhos. Entretanto, saindo de Nazaré e ao sul, a planície larga e fértil dos campos de Edrai Elon, estendendo-se na direção do Monte de Boa de Samaria. Quando não escalavam os cumes para ver a paisagem distante, eles passeavam pelos campos, estudavam a natureza e os seus humores variados de acordo com as estações. O primeiro aprendizado de Jesus, a parte daqueles dentro do próprio lar, teve a ver com o contato e reverência e de simpatia com a natureza. Antes dos 8 anos de idade, ele era conhecido de todas as mães e de todos os jovens de Nazaré, o que havia encontrado e falado com ele na fonte, a qual, não ficando longe da sua casa, era um dos centros sociais de contato e dos mexericos para toda a cidade. Nesse ano, Jesus aprendeu a tirar o leite da vaca da família
e a tomar conta dos outros animais. Ainda durante esse ano, no ano seguinte, ele também aprendeu a fazer queijo e a tecer. Quando tinha 10 anos de idade, ele já operava o tear com habilidade. E foi nessa época que Jesus e Jacó, o menino vizinho, tornaram-se grandes amigos do ceramista, que trabalhava perto da fonte corrente. E enquanto eles observavam os dedos ágeis do Natan moldando a argila sobre a roda, muitas vezes ambos almejavam ser ceramistas quando crescessem. Natan queria muito bem os garotos e sempre lhes davam argila para brincar, buscando estimular a sua imaginação criativa. Sugeria que eles fizessem competições de modelagem de vários objetos e animais. Então, essa seção 5, os dias da escola em Nazaré, narra os anos formativos de Jesus na escola e o ambiente pluralista que mudou seu conhecimento do mundo, culminando na escolha de sua missão. A educação tríplice, na casa, sinagoga e o mundo. O texto define a educação de Jesus como uma educação de 3 frentes, vital para o mestre. Casa, Maria e José, fonte de sua cultura espiritual e moral. Sinagoga, o Shazam, fonte de sua educação intelectual e teológica. O mundo, a humanidade, a caravana e as pessoas, fonte de sua real educação. O aparato da mente e do coração para a luta com os problemas da vida, proporcionando-lhe o conhecimento e o amor pela raça humana. O ambiente liberal de Nazaré. Nazaré, situada em uma encruzilhada de rotas de caravanas, é descrita como um centro cosmopolita e, o mais importante, um centro de interpretação liberal da lei judaica. A miséria de Nazaré. A frase depreciativa de Jerusalém, pode algo bom vir de Nazaré, é justificada pelo seu liberalismo e pela mistura de judeus e gentios, o que era visto como contaminação pelos judeus da Judéia. E a vantagem da missão. Para Jesus, esta liberalidade e o contato constante com viajantes e pensadores de gentios, facilitado por sua fluência em grego, foram cruciais para que ele desenvolvesse uma visão universal, livre das restrições e do fanatismo que prevaleceriam em Jerusalém. A revelação da missão, o texto de aniversário. Aos 7 anos, Jesus escolhe seu texto de aniversário, uma espécie de propósito de vida, que é uma citação do profeta Isaías. O mapa da missão. O texto é uma declaração concisa de sua futura missão, que não é política, como esperava Maria, mas espiritual e social. O Espírito do Senhor, Deus está comigo. Ele me enviou para trazer boas novas aos meigos, para consolar os de coração partido, para proclamar a liberdade aos cativos e para dar a liberdade aos prisioneiros espirituais. Este texto é o foco do seu trabalho messiânico. A educação pela natureza e pela mão. O aprendizado de Jesus não se limitou aos textos. As lições da colina, as caminhadas de sábado com José até o alto morro proporcionam a Jesus uma visão panorâmica da Galiléia e do mundo ao seu redor. Decápolis grega, Mediterrâneo, Líbano. José usava essas paisagens como contexto para ensinar história e geografia, ligando a fé à realidade do mundo. E habilidades práticas. Jesus aprendeu a fazer queijo, tecer um tear e cuidar dos animais, mostrando sua imersão completa nas tarefas do lar. E o ceramista Natan. Em contato com o ceramista, Natan ensina sobre a criatividade e a habilidade prática, o fascínio pela roda do olheiro que molda a argila. É uma poderosa metáfora bíblica que certamente influenciou seu pensamento. E a seção 6, o seu 8º ano, 2 depois de Cristo. Documento 123, seção 6.1. Esse foi um ano interessante na escola. Embora Jesus não fosse um estudante fora do comum, ele era um aluno aplicado e pertencia ao primeiro terço mais avançado da classe, fazendo seu trabalho tão bem que era dispensado de estar presente por uma semana a cada mês. Essa semana, ele usualmente passava com o seu tio pescador nas praias do Mar da Galileia, perto de Magdala, ou na fazenda de um outro tio, irmão da sua mãe, a 8 quilômetros ao sul de Nazaré. Embora sua mãe permanecesse excessivamente ansiosa com sua saúde e segurança, gradativamente acostumou-se
com essas viagens para fora de casa. Os tios e as tias de Jesus, todos os amavam muito, tanto que surgiu entre eles uma disputa viva para segurar a sua companhia nessas visitas mensais. Nesse ano e nos anos imediatamente seguintes, a sua primeira semana de estar na fazenda do seu tio, desde a infância, foi em janeiro desse ano. A sua primeira semana de pescaria no mar da Galiléia aconteceu no mês de maio. Nessa época, Jesus conheceu um professor de matemática de Damasco e, aprendendo algumas técnicas novas com os números, ele dedicou muito do seu tempo às matemáticas. Durante vários anos, desenvolveu um senso muito depurado para lidar com os números, distâncias e proporções. Jesus começou a apreciar muito seu irmão Tiago e lá pelo fim desse ano, ele havia começado já a ensinar-lhe o alfabeto. Nesse ano, Jesus fez arranjos para trocar produtos de leite por lições de harpa. Tinha um gosto excepcional para tudo da música. Mais tarde, tudo ele fez para promover o interesse pela música vocal entre os seus camaradas mais jovens. Na época, ele tinha 11 anos de idade, já tocava habilmente a harpa e sentia um grande prazer em entreter a família e os amigos com as suas interpretações extraordinárias e os seus belos improvisos. Jesus continuava a fazer progressos invejáveis na escola, mas as coisas não eram muito fáceis nem para os pais, nem para os professores. Eles continuavam a fazer muitas perguntas embaraçosas a respeito da ciência e da religião, e particularmente a respeito da geografia e da astronomia. Ele insistia especialmente em saber por que havia uma estação seca e uma estação chuvosa na Palestina. Repetidamente buscou a explicação para a grande diferença entre as temperaturas de Nazaré e as do Vale do Jordão. Ele simplesmente nunca parou de fazer tais perguntas inteligentes, mas desconcertantes. O terceiro irmão, Simão, nasceu em uma sexta-feira à noite, no dia 14 de abril desse que foi o ano 2 depois de Cristo. Em fevereiro, na rua, um dos professores de uma academia dos rabinos em Jerusalém veio a Nazaré para observar Jesus, depois de haver cumprido uma missão semelhante na casa de Zacarias, perto de Jerusalém. Veio a Nazaré por uma sugestão do pai de João. Ao mesmo tempo em que, a princípio, ficou um tanto chocado com a fraqueza de Jesus e sua maneira pouco convencional de se relacionar com as coisas da religião, ele atribuía isso à distância da Galiléia e dos centros do ensino e da cultura hebraica e aconselhou a José e Maria que lhe permitissem levar Jesus consigo a Jerusalém, onde ele poderia ter as vantagens da educação e da instrução do centro da cultura judaica. De um certo modo, Maria ficou persuadida a consentir. Estava convencida do que seu primogênito devia transformar-se no Messias e o libertador judeu. José ficou hesitante, e mesmo convencido de que Jesus devia crescer e tornar-se um homem do destino, viu-se profundamente incerto quanto qual devia ser esse destino. No entanto, nunca realmente duvidou de que o seu filho iria cumprir uma grande missão na terra. Quando mais pensava sobre o conselho de Nahor, mais ele punha em dúvida se era sábio fazer esse estágio como era proposto em Jerusalém. Por causa dessa diferença de opinião entre José e Maria, Nahor pediu permissão para colocar toda a questão para Jesus. Jesus escutou com atenção, conversou com José, com Maria e com o vizinho Jacó, o pedreiro, cujo filho era o seu companheiro favorito. E então, 2 dias mais tarde, disse que, havendo uma tal divergência de opinião entre os seus pais e os conselheiros, e posto ele próprio não se sentia competente para assumir a responsabilidade por uma tal decisão, por não se sentir tão inclinado nem para uma decisão nem para outra, finalmente, em vista de toda a situação, decidiu conversar com meu pai que está no céu. Enquanto não estivesse absolutamente certo quanto à resposta, Jesus sentiu que devia permanecer em casa, com meu pai e a minha mãe, e acrescentou: eles que tanto me amam devem ser capazes de fazer mais por mim e de guiar-me de um modo mais seguro do que estranhos, que enxergam apenas o meu corpo e observam a minha mente de fora, mas dificilmente podem me conhecer
de verdade. Todos ficaram maravilhados e Nahor tomou o seu caminho de volta para Jerusalém. E se passaram muitos anos antes que a questão de Jesus ir para longe de casa de novo voltasse a ser levada em consideração. Então, essa seção 6, o oitavo ano, 2 depois de Cristo, é a última seção do documento 123. Conclui a narrativa da primeira infância de Jesus com a sua maturidade precoce, seu método de aprendizado experiencial e sua primeira grande decisão pessoal. O aprendizado experiencial e habilidades práticas. O oitavo ano é marcado pela combinação de estudo formal e aprendizado prático social que define a preparação de Jesus. Viagem de estudo mensais. Por ser um aluno aplicado, dispensado por uma semana mensalmente, Jesus aproveita o tempo para viagens essenciais na fazenda, contato com a agricultura e o ambiente rural, e no Mar da Galileia com seu tio pescador, contato com o trabalho árduo, o mar e as pessoas simples. Isso complementa sua formação prática, aptidão científica e artística. Jesus desenvolve um senso depurado para a matemática, distâncias e proporções, ensinada por um professor de Damasco, indicando uma mente racional. Ele também demonstra um gosto excepcional para tudo da música, aprendendo a tocar harpa em troca de produtos de leite, revelando seu lado artístico e sua capacidade de negociação. As perguntas incessantes. Jesus continua a inundar pais e professores com perguntas inteligentes, mas desconcertantes, sobre ciências, geografia, astronomia, clima. E isso reforça sua busca por explicações naturais e racionais, em vez de aceitar dogmas simplistas. A tentação da educação em Jerusalém. A visita do professor Nahor de Jerusalém representa o primeiro grande conflito externo sobre o futuro de Jesus. O dilema de Jerusalém versus Nazaré. Nahor propõe levar Jesus para uma academia rabínica em Jerusalém, o centro da cultura ortodoxa judaica. Maria vê a proposta com bons olhos, pois Jerusalém é o lugar mais lógico para preparar o Messias libertador judeu, o político. José hesita, pois, embora creia em uma grande missão, ele desconfia do fanatismo da Judéia e prefere a formação liberal de Nazaré. Esta é uma nova manifestação do conflito entre a expectativa messiânica nacionalista, Maria e Jerusalém, e o caminho universal e prático, José e Nazaré, para a missão de Jesus. E a primeira decisão pessoal, o caminho do filho. Diante da divergência dos pais, Jesus assume a responsabilidade de decidir, revelando seu método de tomada de decisão. O recurso espiritual. Jesus decide conversar com meu Pai que está no céu. Esta é sua primeira menção registrada de buscar orientação direta da fonte divina, o que se tornaria a marca da sua vida. O julgamento humano. Sua decisão final, no entanto, é fundamentada em uma profunda e lógica avaliação humana. Seus pais, que o amam e o conhecem intimidamente, são guias mais seguros do que estranhos que o veem apenas de fora. A vitória de Nazaré. A decisão de Jesus de permanecer em casa sela o destino da sua infância e juventude. Ele escolhe a formação liberal, cosmopolita e prática de Nazaré, em detrimento da rigidez e do foco político da Judéia, garantindo que sua preparação para a missão universal seja fundamentada no conhecimento íntimo da humanidade e nas leis naturais do universo, e não nos dogmas rabínicos. Então, para fechar, gente, está aqui o mapa, tá? O mapa é de toda a história que a gente na rua aqui, quem quiser olhar melhor, tá aqui, tá? Nazaré, Alexandria, tá? Só olhar melhor aqui, que tá aí toda a descrição da história. E para finalizarmos, fica a reflexão final. Foco na combinação de fé e razão. O período que vai do nascimento à idade de 8 anos nos deixa uma lição. Jesus combinou a intimidade divina, uma pequena conversa com meu pai, com a maturidade humana, a honestidade de José, a recusa em aceitar superstições.
Então, a nossa evolução exige exatamente essa união. A fé é inabalável no ajustador interno e o uso rigoroso da razão para desvendar os mistérios do mundo material. Então, gratidão, gente, e até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Amém.